Glória a Deus. Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos sobre os pés, abra suas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios, capítulo 18. Eu vou estar lendo apenas 2 versículos. Todos encontraram? Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: a barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu não sei se é de conhecimento de todos. Esses 2 versículos aqui é bastante simples, quando nós olhamos. Varia muito para traduções. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. Você sabe o poder que tem uma palavra verbalizada? Nós, como seres humanos, nós temos corpo, alma e espírito. O que diferencia nós dos animais? Os animais têm apenas corpo e alma. O espírito, através do espírito, que nós conseguimos proferir palavras, ou seja, conseguimos falar. É o que eu estou fazendo agora. Então, o que eu trouxe nessa noite, que Deus colocou em meu coração? Essa palavra nós temos que tomar cuidado. Como assim, irmão? Tomar cuidado. A palavra, ela pode edificar e ela pode derrubar, destruir. Como assim? Dependendo da forma que eu falo com o irmão, dependendo da forma que o irmão se encontra naquele momento, a palavra pode ser recebida de uma forma, porém ela foi transmitida de outra forma. Tudo isso tem os seus efeitos. O porquê exatamente desta palavra? Há poder em suas palavras. Como assim? O que eu quero é bênção. O que eu quero é vitória. Então, ou seja, eu tenho que liberar vitória. Eu tenho que liberar bênçãos para ser abençoados. Eu quero compartilhar com os irmãos. Seja nós, que nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, devemos ter cuidado em proferir palavras, ou seja, verbalizar. Porque uma vez verbalizada, ela não tem como ser voltada atrás. Agora, quem ainda não tem essa oportunidade de caminhar com Cristo, também tem que tomar cuidado. Por quê? A palavra de Deus, ela nos ensina que tudo aquilo que nós falamos sobre esse mundo terrestre, sobre esse globo, ele é direcionado ao mundo espiritual. Mas, irmão, como assim ao mundo espiritual? Para nível de compreensão de todos. Esse céu que nós vemos, ele é o primeiro céu.
Existem 3 céus. Ou seja, o primeiro céu é esse onde voam os pássaros, sopra o vento, brilha o sol, tem as nuvens. O segundo céu se encontra no mundo espiritual. Mas tá, e o terceiro céu? O terceiro céu é onde está Deus. E eu vou provar para os irmãos dentro da Bíblia que existem os 3 céus e a suma importância das palavras. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: no início criou Deus o céu e a terra. Esse é o primeiro. Então, ou seja, o que ele criou primeiro? Ele criou o céu. Ele não criou a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele simplesmente pegou, criou a sua morada primeiro e veio descendo até a terra. Como ele viu que a terra era escura, ele apenas dirigiu uma palavra: haja luz, e houve luz. Então o que eu quero dizer com isso? O que eu falo, o que você fala, o que nós falamos, influencia bastante ao nosso redor. Que logo também nós vamos chegar aí. A passagem que eu disse, o primeiro céu é esse que os pássaros voam, né? O segundo céu, esse não conseguimos ver, é um lugar onde acontecem as batalhas espirituais. Prova. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O porquê? Quando eu peço uma bênção para Deus e ela demora, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. Em Daniel orou ao Senhor e Deus já ia responder ele de imediato. O que aconteceu? Ficou preso no mundo espiritual. E ele perseverou em oração. E em seguida, Deus enviou o arcanjo para vir pelejar e levar a bênção para ele. Assim que Deus faz comigo e com você. Então, ou seja, não é porque está demorando que eu vou pegar e vou desistir. Não, pelo contrário, está demorando, agora eu vou persistir. Por quê? Está travado. Deus, ele responde sim às nossas orações. Aqui, irmãos, terceiro céu, esse é o paraíso. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Irmãos, quando dizemos vamos nos santificar, é para adentrar nesse terceiro céu. Porque é nesse terceiro céu onde se encontra Jerusalém celestial. Para podermos alcançar, para chegarmos lá, nós temos que nos diminuirmos dia após dia para que possamos conseguir ver a face do nosso Deus. Deus, no Antigo Testamento, com Moisés, ele fala o seguinte: ele fala para Moisés pegar e colocar o povo para santificar, porque ele iria falar com Moisés no monte. E outra coisa que me chama a atenção, ele determinou limites para que aquelas pessoas não ultrapassassem esse limite quando Deus fosse falar. Porque se ultrapassasse, era morto. Então, o que eu quero dizer?
Deus, Ele quer a noiva dele adornada, para que possamos adentrar no terceiro céu. Amém? A palavra de Deus, ela nos ensina também, Salmos de número 34, verso de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora, irmãos, para que possam compreender, 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, por que dessas duas passagens? Essas duas passagens são bastante distintas uma da outra. Estou eu aqui, ao meu redor é a primeira, está os anjos, ao meu derredor é a minha segunda, está Satanás. Procurando o quê? Procurando apenas uma brecha. Detalhe, irmãos, essa brecha não precisa ser coisa grande, não. Ele precisa apenas de um pequeno orifício de agulha. Por quê? Ele pode muito bem utilizar uma cunha, para que todos compreendam. Cunha é um pedaço de madeira cortado em chanfre. Ele é usado para segurar cabo de enxada, machado, pá. Por quê? Ele apenas precisa da pequena trinca. Ele coloca aquela cunha e faz o estrago, o arranco. Então, agora o porquê, irmãos, nós devemos vigiar. Porque assim, eu estou caminhando, acontece algo comigo, chego no portão, esqueci a chave. Nossa, mas amém, por que eu fui fazer isso? Não, amém. Mas como assim amém? Porque funciona da seguinte forma: o que eu falo de positivo, o anjo que está ao meu redor, ele vai até Deus. Ou seja, ali é uma primeira semente que ele pega e leva para Deus, que vai no mundo espiritual e retorna para o nosso mundo terreno de forma material. Já com Satanás é diferente. Aquele negócio que a gente faz, aí começa a vir aquela dúvida: nossa, mas peraí, será? Tira o será. É Satanás jogando uma seta para nós pegarmos e verbalizar. Por quê? Ele não consegue agir sem a verbalização. Como assim? Eu verbalizo o negativo, ele vai pegar aquela palavra que ele vai usar contra mim. Nossa, mas será que eu vou conseguir fazer a inscrição amanhã naquela escola? Irmãos, você já conseguiu. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta dessa forma. Ele já nos deu a autoridade. Nós temos a autoridade para expulsarmos demônios. Então, esses demônios, eles estão mesmo ao nosso derredor, procurando apenas uma brecha. Agora, eu quero falar para os irmãos sobre a verbalização positiva. Gênesis capítulo 28, 12, que diz assim: e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Irmãos, aqui nos mostra a passagem de Jacó. A Bíblia, ela nos mostra uma situação e logo mais à frente ela traz a resposta daquela situação. Porque quando nós vemos aqui em Salmo 34, 7, quem escreveu o Salmo 34 foi Davi. Davi, ele se encontrava diante do rei Abimeleque. Ele se fez de doido, de louco, ali, para sair, para não acontecer nada com ele.
Então, logo mais aqui nós vemos o que? Vemos Jacó fugindo do seu irmão Esaú. Ele já havia sorrupiado, ou seja, já havia roubado a bênção que era do seu irmão, e ele fugiu para o deserto. E naquele momento ali que ele adormeceu, ele viu a escada que topava que era do chão ao céu. E o que me chama mais atenção é que os anjos não desciam, não subiam, não desciam e subiam, e sim, subiam e desciam. Ou seja, primeiramente, ele pega o que nós falamos para levar para Deus, para depois ele vir e retornar. Amém? Agora, já na segunda passagem, o apóstolo Pedro nos adverte para nós sermos vigilantes, pois da mesma forma que os anjos levam as palavras positivas para Deus, o nosso adversário ele usa contra nós mesmos. Irmãos, aquela pessoa, aquele parente que não se encontra nos caminhos do Senhor, que ele não conhece a palavra, aquele amigo, aquele colega de escola, aquele colega de serviço, se ele vem e te faz algo que não lhe agrada, pense, seja boca de Deus, profetize. Você é uma bênção, você vai ser obreiro lá na casa do Senhor. Por quê? É uma semente que nós estamos plantando, nós estamos lançando. Por quê? Se eu viro para aquele colega meu de serviço, que ele vem, vou usar o termo atormentar, pegar no pé, eu virar para ele, moço, sai disso, vai para lá. Ou seja, eu virar a forma ao contrário, em vez de eu falar positivamente com ele, eu vim negativamente, eu posso derrubar ele mais ainda. Mais ainda. Por quê? Cristo nos chamou para sermos sal e luz sobre essa terra. Nós temos que fazer um limite. Deus nos coloca em determinados lugares para nós passarmos determinadas situações para que o nome dele venha a ser glorificado, porque ele tem um propósito em nossas vidas. Amém? Agora, o que está escrito em Jó 22, 28? Determinarás tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Irmãos, se você queremos uma semana abençoada diante de Deus, não vamos fazer como muitos dizem, vou começar o meu dia com o pé direito. Amém. Irmãos, vou amanhecer o meu dia ajoelhado, agradecendo a Deus, porque muitos não conseguem se levantar. Deitam para dormir e não levantam. O que eu quero dizer com isso? Se apresentar diante de Deus, assim como foi ensinado hoje pela manhã da escola bíblica, sobre a questão de prioridades. O que está sendo a prioridade hoje em nossas vidas? É Deus? Deus, eu estava ouvindo um testemunho, uma missionária, ela estava com a agenda, ela já estava no lugar, e ela recebe uma ligação informando que a filha dela havia machucado o rosto, tinha quebrado o osso do rosto. Daquele momento, ela simplesmente pensou em cancelar a agenda e correr para casa para ajudar a filha dela. Mas naquele momento, Deus vira para ela e fala: faz para mim que eu cuido dos teus. Naquele momento ali,
ela deu continuidade e no outro dia ela recebeu a ligação da filha dela, falando que ela estava tudo bem e ela poderia continuar lá. É a palavra de Deus que diz: quando nós priorizamos Deus, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos. Às vezes, por exemplo, eu vi isso acontecer dentro da minha casa. Eu afastado dos caminhos do Senhor, a minha mãe ia para a igreja, meu pai ia para a igreja, e assim, muitos olhavam e falavam assim: ah, mas está lá daquele jeito e está lá dentro da igreja. Irmãos, faz para Deus. Senhor, está aqui a vida do meu filho, está aqui a vida do meu esposo, está aqui a vida da minha esposa. Pai, está nas tuas mãos. É com o Senhor. Mas assim, entrega e deixe na mão dele. Porque Ele vai fazer da melhor forma possível. Porque Ele sim tem um jeito de trabalhar na minha e na sua vida. Amém? Eu quero citar 3 exemplos do poder desta palavra. Primeiramente, o mais conhecido da Bíblia, Rei Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor te livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Irmãos, para que possamos compreender o que estava acontecendo neste momento aqui com Israel, eu anotei algumas características entre Golias e entre Davi para que os irmãos compreendam. Davi, ele tinha apenas um cajado, e esse cajado era nada mais nada menos do que um pedaço de madeira, 5 pedras, um alforje, para que todos compreendam, alforje, dependendo da região, é conhecido como capanga, ou até mesmo uma bolsa de pano, tecido, e uma funda. Funda é praticamente aí o irmão do estilingue que nós conhecemos hoje. O diferencial é que o estilingue tem 2 forquias e a funda tem apenas uma, que o elástico é preso e onde usa para poder girar. E Davi tinha aproximadamente 1,60 m de altura. Agora vamos para a característica de Golias. 2,90 m de altura, quase que dobrou o tamanho da estatura de Davi. 60 quilos apenas de couraça, ou seja, a primeira camada, juntamente capacete, armadura completa, pesava uma média de 80 a 90 quilos. Irmãos, é praticamente 2 sacos de cimento. Uma pessoa carregar aquilo no corpo. Agora, a pergunta que o Caleb me fez um dia no discipulado. A haste, ou seja, a lança, ela tinha 8 quilos, pesava 8 quilos a lança de Golias. Na Bíblia ela nos relata que era um eixo de tecelão. Para quem não conhece, é uma máquina de tear, ou seja, uma máquina que produz o tecido. Ela usa o fio do algodão para poder produzir o tecido. Chama essa máquina, a máquina de fiar. Ele usava 2 armas de ataque, sendo elas uma lança e uma espada, juntamente com uma arma de defesa, que era o escudo. O que me chamou mais a atenção nessa passagem aqui de Davi é que
durante 40 dias. Golias vinha de manhã, afrontava, voltava à tarde e afrontava. E em meio ao exército, todo o exército de Israel, não houve um soldado que teve essa coragem de pegar e ir lutar, ir enfrentar o valente. Mas o que Davi fez foi: ele me livrará. Ou seja, ele já pegou a primeira palavra positiva e já trouxe para ele. Da mesma forma que Deus me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar desse filisteu. Em seguida, ele mesmo virou e falou que hoje mesmo o Senhor me dará a tua cabeça. Então, ou seja, ele foi ali positivo diante daquela batalha. Um jovem de 1,60 m, ele simplesmente não olhou para nada do que Golias naquele momento estava representando. Ele apenas falou: o Senhor dos Exércitos, né? Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, e ali Deus concedeu a vitória. O que eu quero dizer com essa palavra nesta noite? Quando nos deparamos diante de uma afronta, diante de uma batalha, não devemos esquecer quem é o nosso general. O nosso general, ele é Cristo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Então, ou seja, Isaías nos ensina que ali no seu sublime trono, a orla do seu banco não cabia do quão grande é a glória de Deus. Irmãos, para que todos compreendam, quando se diz orla é a barra. Quanto maior é a barra, quanto maior é essa orla, caracteriza que não existe derrota, é somente vitória. Então, ou seja, confia no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus que eu e você servimos. Hoje é domingo, amanhã é segunda, amanhã começa a peleja. Irmãos, vamos para cima, porque o Senhor é comigo, o Senhor é com vocês. Então, ou seja, para que essa semana ela venha ser diferente da presença de Deus, está almejando algo, coloca na presença de Deus, ora ao Senhor, apresenta para Ele. Amém? O segundo que eu quero apresentar, outra passagem também bastante conhecida, profeta Elias. A Bíblia não consegue nos trazer muitas informações sobre esse profeta, apenas que ele era tibista, morador da cidade de Gileade. A passagem se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, naquela época, o profeta chegar diante de um rei, profetizar. Essa profecia aqui foi porque eles acreditavam que era Baal que dava a chuva. A chuva vinha através do Deus Baal. Porém, Deus estava tratando com eles. Deus pega e levanta o profeta, manda ele ir até o rei. Ousadia, autoridade, eu vejo juntamente com Elias. Por quê? Ele ir de frente ao rei Acabe. Ali todos conheciam a fama do rei Acabe. Por quê? O rei Acabe era casado, nada mais, nada menos, com Jezabel. Jezabel era conhecida por matar profetas.